A discussão sobre a correção da tabela do imposto de renda, um tema que afeta o bolso de milhões de brasileiros, ganhou um novo e contundente capítulo. Uma afirmação atribuída a Mota, uma voz influente no cenário político e social, ressoa pelos corredores do poder. A isenção do imposto de renda não é favor do Estado, é direito. Essa declaração poderosa transforma uma questão puramente fiscal em um debate sobre justiça social e dignidade econômica. Ela coloca uma pressão direta e clara sobre o governo e o Congresso Nacional, exigindo que a correção da tabela do IR seja tratada não como uma possibilidade, mas como uma prioridade inadiável e um dever fundamental. A frase de Mota sintetiza uma crítica que vem sendo feita há anos por especialistas e pela população. A falta de correção da tabela do imposto de renda gerou uma injustiça silenciosa e regressiva. Com a inflação acumulada ao longo do tempo, a tabela ficou defasada. O resultado? Trabalhadores de baixa e média renda, que em teoria deveriam estar isentos, começaram a pagar imposto. Seus salários mal acompanharam a alta dos preços, mas, mesmo assim, viram o leão abocanhar uma parte cada vez maior de sua renda. Ao classificar a isenção como um direito, Mota invoca um princípio fundamental da nossa Constituição, o da capacidade contributiva. O que isso significa? Significa que os impostos devem ser cobrados de acordo com a capacidade econômica de cada um. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, ou nem deveria pagar. O argumento é simples e direto. O Estado tem o dever de garantir que a carga tributária não comprometa a subsistência e a dignidade do cidadão. A correção da tabela, portanto, deixa de ser uma concessão ou um presente do governo e passa a ser uma obrigação para restaurar a justiça na base da pirâmide salarial. É uma questão de cumprir o que o nosso contrato social estabelece. Essa declaração não poderia vir em um momento mais crucial. O cenário político e econômico está em plena ebulição, com intensas negociações sobre o futuro fiscal do país. O governo, através do Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, está em uma busca constante pelo equilíbrio das contas públicas. Existe a promessa de campanha de expandir a faixa de isenção, aliviando o fardo sobre os trabalhadores. No entanto, essa medida tem um custo significativo para os cofres públicos, o que se chama de renúncia fiscal. É aqui que o posicionamento de Mota se torna uma arma poderosa. Ele serve para blindar a causa da isenção contra qualquer tentativa de adiamento ou enfraquecimento em nome do ajuste fiscal. Ao colocar a correção da tabela no campo dos direitos essenciais, como saúde e educação, fica muito mais difícil para o legislativo ou o executivo usarem essa pauta como uma simples moeda de troca em negociações políticas. A mensagem é clara. A dignidade do trabalhador não pode ser negociável. Não se pode equilibrar as contas às custas de quem já luta para fechar as suas próprias. Vamos falar sobre o custo da justiça. Corrigir a tabela do imposto de renda é sem dúvida um ato de justiça social amplamente defendido, mas é inegável que ele tem um preço alto para o Tesouro Nacional. Cada real que o governo deixa de arrecadar com o IR de quem ganha menos precisa ser compensado de alguma forma, seja cortando despesas ou encontrando novas fontes de receita. O grande desafio do governo e do Congresso é justamente encontrar esse delicado equilíbrio. Como honrar a promessa de dignidade tributária para o trabalhador sem desestabilizar os planos de arrecadação e os projetos importantes para o país? A afirmação de Mota funciona como um lembrete constante de que nessa equação complexa, a justiça social não pode ser apenas uma variável de ajuste. Ela precisa ser o ponto de partida, a prioridade máxima. O debate, então, muda de foco. Não é mais se devemos corrigir, mas como vamos viabilizar essa correção, garantindo que o sistema tributário como um todo se torne mais justo e progressivo. Analisando a fundo, vemos que a defasagem da tabela do IR não é apenas um problema técnico, é um símbolo de um sistema que muitas vezes
pesa mais sobre os ombros de quem tem menos. Quando um trabalhador que ganha pouco mais de 2 salários mínimos passa a pagar imposto de renda, algo está fundamentalmente errado. Esse dinheiro que vai para o leão é o dinheiro que faria a diferença no supermercado, no aluguel, na compra do material escolar dos filhos. É a perda do poder de compra que afeta diretamente a qualidade de vida das famílias. Portanto, a luta pela correção não é uma luta por um benefício, mas pela manutenção do poder aquisitivo que foi corroído pela inflação. É uma luta para que o salário do trabalhador volte a valer o que deveria. A frase "não é favor, é direito" ecoa essa frustração e essa demanda por uma política fiscal que olhe para as pessoas em primeiro lugar. Qual é o caminho a seguir? A pressão popular e política, impulsionada por declarações como a de Mota, é fundamental para manter o tema no topo da agenda. É preciso que a sociedade civil, os sindicatos e a mídia continuem a cobrar uma solução. O Congresso Nacional tem um papel central nesse processo, pois é lá que as leis tributárias são debatidas e aprovadas. Os parlamentares precisam demonstrar sensibilidade e responsabilidade, encontrando fontes de financiamento para a correção da tabela que não penalizem ainda mais a população ou os setores produtivos. Soluções como a taxação de grandes fortunas ou a revisão de outros benefícios fiscais podem entrar na discussão como formas de compensar a perda de arrecadação. O importante é que a conta do ajuste não recaia, mais uma vez, sobre a classe trabalhadora. Ao final, a frase "não é favor, é direito" resume perfeitamente a batalha que estamos testemunhando. De um lado, a lógica fria da técnica fiscal, preocupada com números, déficits e metas de arrecadação. Do outro, a urgência social, a necessidade de garantir que cada cidadão tenha condições mínimas de viver com dignidade. A grande questão que fica no ar é se nossos governantes, tanto no Executivo quanto no Congresso, serão capazes de enxergar a correção da tabela do imposto de renda com essa mesma lente. Não como uma concessão generosa, mas como o cumprimento de um dever constitucional e um passo essencial para a construção de um país mais justo. A resposta a essa pergunta definirá o futuro econômico de milhões de brasileiros e o verdadeiro compromisso do nosso país com a justiça social. Muito obrigado por acompanhar nossa análise até aqui. Esse é um debate que precisa da sua voz. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Você concorda que a correção da tabela do IR é um direito? Como você acha que o governo deveria equilibrar as contas e garantir essa justiça fiscal? Se você gostou deste vídeo e quer se manter informado sobre os temas mais importantes do Brasil, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Sua participação fortalece o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!